Olá, pessoal! Eu sou Tatiana Dano e esse é o Café Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, com descrições que podem desencadear gatilhos emocionais a alguns ouvintes. Portanto, ouça com discrição e responsabilidade. Cada episódio traz a história de um acontecimento real, produzido de forma minuciosa e com base em fontes seguras, como entrevistas, documentários e arquivos públicos, obtidos sempre que possível nas cortes onde aconteceram. O objetivo dessas histórias é informar, provocar reflexão e servir de alerta sempre com respeito às vítimas e seus familiares. Dada a natureza de seu conteúdo, esse programa não é recomendado a menores de 14 anos. Esse episódio é o 5º de uma série, então se você chegou aqui ao podcast agora e esse é o seu primeiro episódio, volte e escute os de número 158, 159, 162 e 163. Você pode encontrá-los facilmente listados em uma página só em www.cafecrimechocolate.com/Idaho. IDAHO. Lá vocês também encontram fotos, fontes, a planta baixa da casa onde o caso ocorreu e mapas. Tudo juntinho. Agora, se você já os escutou, inclusive mais de uma vez, bora passar esse café, porque hoje eu vou tentar contar a vocês tudo o que aconteceu de lá para cá. E eu digo tentar porque realmente é muita coisa. Durante o dia, Moscow, no estado de Idaho, era tudo o que se esperava de uma típica cidade universitária norte-americana. Jovens indo e vindo entre aulas, cafeterias com grupinhos rindo, conversando e estudando, festas divertidas que se estendiam noite adentro. Sorrisos. Sorrisos e muitos, muitos planos para o futuro. Mas isso só até novembro de 2022, quando essa vibração deu lugar a algo que ninguém esperava: o silêncio. Um silêncio assim, ensurdecedor. O silêncio de uma madrugada brutal, marcada pelo assassinato de 4 estudantes em circunstâncias cruéis. Mas não só isso. O silêncio imposto que veio depois. A dor se espalhou, a cidade parou e as autoridades, em busca por justiça, impôs um novo tipo de silêncio, uma gag order, que proibiu as partes envolvidas de falar sobre o caso. Desde então, perguntas ecoavam sem resposta enquanto o mundo observava suspenso o rolar das rodas da justiça. Agora, quase 3 anos depois, tudo se encaminha para o que promete ser o julgamento mais aguardado da atualidade nos Estados Unidos. Em 11 de agosto de 2025, Bryan Kohberger, o homem acusado de interromper vidas e calar uma cidade inteira, finalmente enfrentará um tribunal que busca a morte por fuzilamento como pena. Como em todo julgamento de grande porte, os meses que antecedem a data agendada são marcados por verdadeiros tabuleiros de estratégias. De um lado, a defesa se movimentando com pedidos de adiamentos, questionamentos sobre provas e tentativas de garantir ao réu o julgamento mais favorável possível. Do outro, a acusação, pressionando para que a justiça siga seu curso, mantendo a força das evidências e buscando assegurar que o júri veja o caso sob a luz mais crua e real. Entre petições, audiências e decisões judiciais, como a própria gag order que selou os lábios dos envolvidos, o caso virou um jogo de tensão silenciosa e manobras calculadas, onde cada movimento pode redefinir o rumo desse julgamento. Sendo assim, chega a hora de revisitar esse caso e se familiarizar com as últimas atualizações de um dos crimes mais chocantes e misteriosos já contados aqui no Café Crime e Chocolate.
termos simples, gag order se trata de uma ordem judicial que restringe ou proíbe as partes envolvidas em um caso, como advogados, testemunhas e às vezes até a imprensa, de divulgar informações ou comentar publicamente sobre um processo. O objetivo é proteger o andamento do julgamento, evitar que possíveis jurados sejam influenciados por declarações públicas e garantir que o réu tenha um julgamento justo. Quando Bryan Kohberger foi extraditado da Pensilvânia, onde estava visitando os pais, de volta para Idaho, ele teve o direito de escolher se gostaria de obter um julgamento rápido, o que muitos réus escolhem, principalmente quando têm certeza que não cometeram um crime, ou preferem julgamento mais completo, que significa mais longo. A vantagem para os dois lados em se ter um julgamento mais longo é o tempo para se preparar o caso. Tendo ele feito essa opção, as autoridades colocaram essa gag order em prática porque presumiram que, durante os anos que levaria para o caso ser concluído, detalhes íntimos da investigação já teriam sido tão divulgados que seria impossível se obter um júri neutro. Porém, agora, com o julgamento se aproximando, o silêncio começa a ceder. Dados antes protegidos pela regra começam a ser liberados, seja por exigência da lei, pela pressão da opinião pública ou pela simples necessidade de garantir que o julgamento seja conduzido de forma transparente. O que antes era um mar de especulações, pouco a pouco começa a ganhar contornos reais, trazendo à tona detalhes que podem, finalmente, dar novas peças para esse confuso quebra-cabeça. Entre a parte 4 desse episódio e a data de hoje, o Café Creme Chocolate postou as atualizações desse caso nas newsletters exclusivas a apoiadores, ao passo que elas iam acontecendo. Então, para que todos vocês não caiam de paraquedas nas informações mais recentes, eu vou recapitular os últimos 2 anos bem rapidinho. Já em Idaho, o dia 22 de maio de 2023 era a data limite para que Bryan Kohberger se declarasse perante um juiz, culpado ou inocente. Se ele se declarasse culpado, não haveria julgamento, apenas sentença. E se declarando inocente, o caso iria para júri popular. Bryan não fez nenhuma nem outra coisa. Ele, via advogados, se recusou a apresentar uma declaração, optando por permanecer em silêncio durante sua acusação. Quando isso acontece, a justiça precisa prosseguir com o julgamento. 1 mês depois, venceu o prazo dos promotores declararem a pena que buscariam e, devido a vários fatores agravantes nas mortes dos estudantes, eles escolheram a pena de morte. Se considerado culpado pelo júri, existe a possibilidade da execução de Bryan se dar por um pelotão de fuzilamento, uma prática que entrará em vigor no estado de Idaho a partir de 1º de julho de 2026. Segundo o Departamento de Correções do estado, o método ainda está sendo discutido. Existe uma forte possibilidade do sistema ser automatizado, visando reduzir o envolvimento direto de indivíduos no ato. Isso porque essa prática, se feita por pessoas, segurando as metralhadoras e as disparando, colocaria o ato da morte nas mãos delas. Em resumo, o Estado estaria fazendo uma pessoa matar a outra. Eu não vejo tanta diferença entre uma pessoa injetar a outra com uma solução letal, mas essa é a justificativa. Defensores desse método de fuzilamento argumentam que ele é mais rápido e mais preciso, especialmente diante das dificuldades enfrentadas com a injeção letal, como a escassez de drogas e complicações médicas durante a execução. Depois de ser informado quanto à proposta de pena, Bryan, através de sua advogada, tentou cancelar sua acusação, alegando que o Estado não tinha provas suficientes contra ele. O Estado rebateu, dizendo que tinha sim e que, se ele tinha um álibi, ele poderia apresentá-lo até agosto daquele ano. Sua advogada confirmou presença na audiência, dizendo que seu cliente tinha um álibi para apresentar. E com isso, um grande suspense foi criado. A imprensa toda estava de olho nas documentações para ver que álibi seria esse.
Quando o dia 23 de agosto chegou, veio a advogada Ann Taylor com o álibi de Brian para a noite do crime em uma simples frase. Ela disse, abre aspas, meu cliente tinha o hábito de andar de carro sozinho, sem destino durante a noite. E foi isso que ele fez na madrugada de 12 para 13 de novembro de 2022. Ponto final. Fecha aspas. Com esse álibi, nem preciso dizer que a justiça decidiu prosseguir, né? Bom, a esse ponto, a universidade começou a pressionar as autoridades para que eles emitissem uma autorização para que a casa onde o crime aconteceu pudesse ser demolida. O proprietário do imóvel o doou para a universidade, temendo que ninguém jamais gostaria de habitar a casa. E a universidade, por sua vez, ficou de construir um parque com uma espécie de memorial às vítimas. A família Gonçalves, pais de Kelly, se opuseram à proposta e pediram para que a demolição fosse adiada. Eles temiam que, sendo demolida antes do julgamento, que estava previsto a princípio para junho de 2024, evidências importantes pudessem ser perdidas, prejudicando a obtenção de justiça. Com isso, no dia de Halloween, 31 de outubro de 2023, as autoridades soltaram uma nota informando que a casa passaria por uma nova perícia e que, por conta disso, o julgamento seria adiado por tempo indeterminado. No aniversário de 1 ano das mortes, em 13 de novembro de 2023, milhares de pessoas se reuniram na Universidade de Idaho para realizar uma vigília pelos estudantes. A homenagem foi muito bonita e tocante. Pouco mais de um mês depois, no dia 28 de dezembro, após ter passado por um escaneamento 4D feito por uma equipe especial do FBI, a casa de número 1122 da King Road foi demolida. E algo curioso? Os restos da casa foram enterrados como forma de respeitar a memória das vítimas e prevenir a curiosidade e o mercado mórbido. E calma que eu vou explicar para vocês direitinho como isso é feito. No final de 2023, de fato, 3 dias após o Natal, o imóvel onde os 4 estudantes foram assassinados foi demolido e enterrado, como forma de respeito às vítimas e para ajudar a comunidade, principalmente os alunos, a seguir em frente. O processo, que não é muito comum de acontecer, ocorreu assim. Primeiro, a estrutura foi cuidadosamente demolida, com supervisão técnica e forense. Depois, em um centro especial de processamento, partes da casa, como restos das paredes de drywall, janelas, portas, pias, banheiras, lustres, eletrodomésticos, tudo que sobrou da demolição, foi triturado e compactado. Uma vez embalados, os cubos de destroços, ao invés de irem para um aterro comum, foram enterrados em um local não revelado dentro de uma área pertencente à Universidade de Idaho. Essa decisão foi tomada para evitar o turismo macabro, preservar a privacidade das famílias e impedir que os materiais restantes se tornassem um símbolo sombrio. Interessante, né? Bom, com a casa demolida, a atenção ao caso se voltou para os inúmeros pedidos que a defesa estava fazendo para que o julgamento fosse realizado fora do condado de Leita, onde o crime aconteceu. Houve uma enorme resistência por parte da acusação, porque isso atrasaria muito mais o julgamento. Mas, por fim, o juiz do caso concedeu o pedido, transferindo o processo para o condado de Eira, onde fica a capital, Boise, a mais ou menos 300 quilômetros de Moscou. Com isso, houve também uma alteração de juiz, passando do juiz chamado Judge para um outro chamado Steven Heipler. Com a mudança, o julgamento ganhou uma nova data, 11 de agosto de 2025, com o início da seleção do júri para o final de junho. Em um documento publicado em 21 de fevereiro desse ano, os promotores disseram estar construindo um modelo 3D da casa, que seria usado para fins demonstrativos para auxiliar as testemunhas em seus depoimentos, caso seja necessário. Porém,
o documento não revela o tamanho desse modelo. Então, chegamos a 4 de março, quando a gag order começou a ceder e mais informações começaram a ser divulgadas, começando por um documento judicial não lacrado da defesa, alegando que Brian apresenta características essenciais do transtorno do espectro autista e que, se ele for considerado culpado, condená-lo à morte seria inconstitucional. Sua advogada também ressaltou que os maneirismos de seu cliente em tribunal pode prejudicar o júri, que, tendo a impressão de que ele é frio, possa optar pela pena de morte. O juiz não respondeu ainda a essa petição de excluir a possibilidade de pena maior e provavelmente está avaliando a necessidade de exames complementares que provem ou desprovem a alegação. Ainda em março desse ano, trechos de mensagens de texto entre as duas estudantes sobreviventes, Dylan e Bethany, foram divulgados, bem como uma transcrição da ligação feita ao 911. Segundo o pai de Kaylee, Steve Gonçalves, em uma entrevista a Ashley Banfield em seu canal do YouTube, naquele dia, na madrugada, não na noite anterior do crime, na madrugada, antes de Bethany e Dylan começarem a trocar as tais mensagens que eu vou mencionar aqui, as duas foram para o quarto de Mary e Kaylee. Era exatamente 2 da manhã, 10 minutos e 29 segundos. E esse horário ajuda a gente a funilar o cronograma dos acontecimentos, tá? Quando Dylan mandou uma mensagem para um motorista de Uber perguntando se ele estava na ativa. As 4 meninas estavam super empolgadas e queriam voltar para o food truck que a Kaylee e a Mary estavam antes de chegar em casa. Como o Uber que as levou já não estava mais disponível, a Dylan perguntou para esse novo Uber e ele também não estava. Então, segundo Steven, as meninas, frustradas, acabaram desistindo de sair. Elas precisavam de um Uber porque já tinham bebido no food truck e Bethany e Dylan também já tinham consumido álcool. Aliás, não sabemos se as 4 ou apenas algumas delas teria também consumido algum tipo de droga. Eu vou falar disso mais tarde. Vamos lembrar que não nos cabe julgar, até porque elas eram universitárias, estavam no momento da vida de agir com mais liberdade e não estavam colocando a vida de ninguém em risco. De fato, estavam sendo extremamente responsáveis em não dirigir. Essa informação de que elas estavam todas juntas no andar de cima por volta das 2 da manhã, rindo e se divertindo, acaba adicionando mais tristeza ao caso, uma vez que sabemos agora que elas estavam cogitando sair novamente e, caso tivessem saído, o crime poderia não ter acontecido. Ou pelo menos, não naquele dia, daquela forma, não sabemos. Brian poderia estar planejando há tempos e esperando apenas uma oportunidade. Agora, que muito poderia ter mudado, poderia. Kaylee, por exemplo, iria embora da casa para sempre no dia seguinte. Se o target de Brian fosse mesmo Mary ou Kaylee, como se especula, ele talvez não teria entrado na casa naquela noite. E, nesse cenário, Ethan e Zena poderiam estar vivos. Quando Ashley Banfield fez essa pergunta a Steven, como ele se sentia ao saber que elas quase saíram, Steve disse que nem pensa nessa possibilidade, porque para ele isso é sofrer à toa, uma vez que o que poderia ser simplesmente não foi. Ele só aprecia, entre aspas, o fato de existir essa ligação de Dylan para o Uber, porque ela ajuda na construção do timeline. Pois bem, sem planos de sair, as meninas foram cada uma para o seu quarto dormir. Como sabemos, a mudança de Kaylee estava embalada, então ela estava dormindo no quarto de Mary na mesma cama que ela. E Dylan e Bethany foram também para os seus respectivos quartos. O de Dylan no segundo andar, em frente ao de Zena, e o de Bethany no basement, ou no porão. De repente, às 4h22 da manhã, Dylan começa a mandar várias mensagens para todo mundo na casa e só Bethany responde.
Eu vou citar aqui o trecho recentemente divulgado, que durou menos de 2 minutos. E eu vou traduzir da melhor forma que eu puder. Como vocês sabem, meu português em matéria de gramática não é lá essas coisas e em gíria, então, pior. Dylan tinha telefonado para Bethany e a conversa não foi liberada ainda, tá? Só as mensagens. Então, essa primeira mensagem dela é em continuação ao que elas falaram no telefone, tá? Então, ela diz para Bethany: ninguém tá respondendo. Ai, eu tô muito confusa agora. Aí ela pega e manda uma mensagem para Kaylee dizendo: Kaylee, o que tá acontecendo? De repente, Bethany manda uma para Dylan: meu, que porra é essa? A Zena tava vestindo roupa toda preta, viu? Sabia? Dylan responde: ai, eu tô morrendo de medo agora. Não, era como se fosse uma máscara de esqui, mais ou menos. Bethany responde um termo que aqui que em inglês é shut the fuck up. Como quem diz, fala sério, não me diga, entendeu? Dylan responde para Bethany e nessa hora ela escreve errado, como quem tá teclando ali com muito medo, com muita rapidez. Ela escreve assim: é como se ele tivesse alguma coisa assim, tipo, na frente do rosto, da cabeça, um pouco assim pegando na boca. Bethany, eu não tô brincando, eu tô apavorada, eu tô muito apavorada. A Bethany responde: eu também tô. Dylan responde: e porra, do meu telefone vai acabar a bateria. Bethany diz: vem aqui pro meu quarto, vem, corre aqui pra baixo. No caminho pro quarto de Bethany, ao que Dylan passou correndo na frente da porta do quarto de Zena, ela viu de relance Zena caída no chão. Viu apenas as pernas e, como o quarto estava bem escuro e Zena, de roupas pretas, não percebeu que havia sangue. Temos que lembrar também que ela estava apavorada de medo do tal homem ainda estar na casa e realmente correu. Dylan sabia que Zena e Ethan estavam em uma festa e ela tinha bebido, então presumiu que Zena estaria bêbada. Pelo que parece, Dylan corre para o quarto de Bethany, coloca o celular para carregar. A gente não sabe por que o carregador dela não estava no próprio quarto dela, né? Se ela não tinha tinha esquecido no carro, qualquer outra coisa. O que se sabe é que logo em seguida ela começa a telefonar mesmo pro Ethan, pra Zena, pra Kaylee. Ela liga e ninguém atende. Ela continua mandando mensagens de texto pra Kaylee e pra Mary, pedindo por favor para que elas respondam. Perguntando: você tá acordada? Você tá acordada? Responde, por favor, me responde. Sem resposta, ela e Bethany passam a madrugada, né, ou o restante da madrugada, o começo da manhã, no Snapchat, no Instagram, em tudo quanto é coisa online, tentando comunicação com alguém. Dylan tentou várias vezes falar com o pai dela, mas ele não respondeu. Apenas às 10h50 da manhã, ele mandou uma mensagem pedindo para ela marcar um horário para eles conversarem. Então, não dá para saber se ele estava viajando, o que ele estava fazendo, que ele não entendeu que ela queria falar algo importante com ele. Em seguida, Bethany e Dylan mandaram uma mensagem para uma amiga chamada Emily, pedindo para que ela e o namorado, Hunter, viessem até a casa, pois elas estavam com medo de sair do quarto. Os dois foram e chegaram às 11h50. Hunter pediu para Emily ficar no carro por precaução e, por telefone, avisou as meninas que tinha chegado. Bethany abriu a porta devagarinho e assim que ouviu o que as meninas tinham a dizer sobre o que Dylan tinha visto e o fato de ninguém na casa estar respondendo, Hunter já instruiu Dylan a ligar para o 911. Enquanto ela ligava, ele foi subindo a escada para o segundo andar com a intenção de ir até a cozinha e pegar uma faca, para caso, precisasse se defender. Quando Dylan e Bethany foram subindo logo atrás dele e da escada, as duas puderam ver as pernas de Zena na frente da porta do quarto novamente. Por isso, durante a ligação, Dylan diz que quer uma ambulância para uma amiga que está desmaiada. Ainda no meio dessa ligação,
Dylan está chorando e passando mal de nervoso, por isso passa o telefone para Hunter, mas a atendente demanda que ele devolva o telefone a ela, dizendo que ela quer falar com uma pessoa só. Ainda durante a ligação, pode-se ouvir Hunter, da escada mesmo, chamando por Zena. Ao que ela não responde e também não se mexe, ele se aproxima mais e, de repente, se volta às meninas e pede para que elas não se aproximem mais e desçam. Percebe-se que elas começam a chorar e a atendente continua falando com elas no telefone até que uma viatura chega. Eu vou tocar o áudio da ligação para vocês, mas já adianto que, além de estar em inglês, a gravação é bem ruim e difícil de entender, também um pouco confusa. Mas dá para, pelo menos, vocês terem uma noção do estresse que elas estavam. Eu, particularmente, não consigo ouvir essa ligação sem chorar. Eu vejo que muita gente insiste em criticar essas meninas por não terem ligado para a polícia antes, por também não terem agido da forma como as pessoas acham que elas deveriam agir. Mas, primeiro que não sabemos o contexto todo ainda, né? E segundo, não somos elas. Não estamos na vida delas e não temos a idade delas. Tendo filhos da mesma faixa etária, que também moram em casas universitárias conhecidas como Party House, eu sei um pouco do que é essa realidade. Eles bebem, eles fazem algumas outras coisas, dão festas, às vezes fazem coisas na casa que não se pode fazer segundo o contrato. E apesar de viverem nessa vida louca universitária, a última coisa que eles querem é ter problema com autoridades ou perder bolsas de estudo, nota, reputação. Sabe, aquela regra, o que acontece na casa fica na casa. Tem também a questão da privacidade, e não sabemos o que elas achavam, né, que estava acontecendo e por que chamaram os pais, os amigos, mas não de início a polícia. Então, antes de julgar, vamos esperar o verdadeiro julgamento, né, onde todas as evidências vão vir à tona. Eu só consigo sentir por essas meninas, sentir do fundo do meu coração, porque acho que o que aconteceu ali marcou a vida delas, alterou planos, criou um trauma sem fim e ainda as colocou numa posição que adolescente nenhuma precisaria estar. Lembrando que quando tudo isso aconteceu, Dylan estava apenas com 19 anos. What is the address of the emergency? 1122. What is the rest of the address? Oh, Kings Road. Okay. And is that a house or an apartment? It's a house. Can you repeat the address to make sure that I have it right? I'll talk to you guys. We live at the White Store next to them. I need someone to repeat the address for verification. The address, 1122 King Road. And what's the phone number that you're calling from? What's your phone number? And tell me exactly what's going on. One of the roommates has passed out, and she was drunk last night, and she's not waking up. Okay. Oh, and they saw some man in their house last night. Yeah. Sorry, And are you with the patient? Okay, I need someone to keep the phone, stop passing it around. Can I just tell you what happened very much? What is going on currently? Is someone passed out right now? I don't really know, but pretty much at 4 a.m. Okay, I need to know what's going on right now if someone is passed out. Can you find that out? Yeah, I'll come. Come on, let's go check. But we have to. She's not waking up. Okay, one moment. I'm getting help started that way. Okay, thank you.
Okay, and how old is she? She's 20. 20, you said? Yes, 20 here to Okay. Hello? Hello? Okay, I need someone to stop passing the phone around because I've talked to 4 different people. Okay, sorry, they just gave me the phone. Is she breathing? Hello? Is she breathing? No. Okay. They talk to them, okay? I can't talk to them. They need you to talk to them. Hello. Okay. I've already sent the ambulance and law enforcement. Stay on the line. If there is a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it. Say that again? There's a police here right now. Okay. If there's a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it. We don't have one. I think so. Do you have a defibrillator? Yes, you have one. Are you talking to the officer? Yes. Okay, I'm going to let you go since he's there with you and can help you. Okay, thank you. Bye. Okay. Voltando à entrevista mais recente de Steve Gonçalves com Ashley Banfield, ele revelou um pouco mais sobre a necropsia de Kaylee. Segundo ele, a filha lutou com o agressor e foi literalmente espancada. Além de golpes de facas, ela levou muitos socos no rosto e acabou ficando completamente desfigurada. O grau de violência aplicado a Kaylee foi bem maior do que nos outros estudantes. Esse fato adiciona ao mistério quando vemos uma foto, na verdade uma selfie, que Bryan Kohberger tirou com seu aparelho de celular na manhã logo após o horário pressuposto do crime. Eu estou colocando essa imagem para vocês verem nas nossas redes sociais. Na foto ele aparece em um banheiro, provavelmente do apartamento dele, segundo geolocalização da imagem, de banho tomado, sorrindo e fazendo um joinha com a mão enquanto demonstra um sorriso estranho. Estranho até porque ele não é conhecido por ser um cara que sorri muito. Algumas fontes dizem que a mão dele na foto parece estar machucada. Eu, honestamente, não consigo ver nada e acho que às vezes alguns canais podem dar uma alterada na foto. Não sei, quero saber a opinião de vocês. Ainda em termos de novas evidências liberadas, foi destacado que Bryan pediu a segunda-feira do dia 14 de novembro de folga na faculdade onde dava aulas, o que ele nunca havia feito antes, e voltou ao site da Amazon, onde clicou, não comprou, apenas clicou, em um anúncio de um estojo para faca modelo K-Bar, exatamente o estojo que ele teria deixado cair na cena do crime. A defesa incluiu no processo um documento mostrando que a conta dele na Amazon não era única e exclusivamente dele, sendo na verdade uma conta família que ele compartilhava com os pais. Mas até aí, o que a defesa quer dizer? Que foi o pai dele ou a mãe dele que comprou? Porque a faca foi comprada no site da Amazon, né, na conta dele. E eles teriam comprado para quê? Para eles cometerem o crime? Aliás, falando em pai e mãe, a mãe de Bryan Kohberger é uma que faz questão de que o filho vá a julgamento para provar sua inocência. Quando essas evidências começaram a ser liberadas, muito se falou na possibilidade dele propor um acordo. No entanto, a mãe dele expressou descontentamento com essa hipótese, dizendo que o filho dela não deveria assumir responsabilidade por um crime que não cometeu, mesmo que fosse para escapar da pena de morte. Não que a opinião dela mude alguma coisa, pois as famílias das vítimas, pelo menos a família de Kaylee e Mary, não aceitam negociação alguma. Eles querem julgamento e pena de morte, sim. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês ouvintes acham. Provavelmente, daqui até o julgamento, outras evidências, informações e petições serão publicadas. Mas por enquanto, é isso que temos. Se vocês quiserem ficar à parte das atualizações, considerem apoiar o podcast para poder acessar a newsletter, onde eu posto cada passo que a investigação dá.
De quebra, vocês ainda ganham acesso a mais de 40 episódios exclusivos do podcast, com vários casos super misteriosos, incluindo o último contado sobre a morte para lá de suspeita de uma belga na Tailândia. Agora eu vou indo e volto daqui uns dias com mais um caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.